Curvem a cabeça, por favor. Senhor, fale ao nosso coração. Queremos aqui ouvir a Tua voz. Queremos que o Senhor nos exorte, nos repreenda e que através dessa palavra haja salvação, ó Pai. Pedimos a Tua direção, a Tua luz aqui, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Efésios 2:11. Posso ler? Posso ler, gente? Vamos lá. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças das promessas, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Vamos ler de novo o versículo 11 agora. De novo 11. Portanto, lembrai-vos que outrora, vós gentios, na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Eu coloquei a explicação, deixa o pastor Jonas só para colocar, por favor. O que esse primeiro versículo quer dizer? Aqui na tela comigo, gente. Os judeus tinham a circuncisão como sinal de que eles eram um povo escolhido por quem, gente? Por Deus. Por isso os judeus chamavam de incircuncisos todos aqueles que não eram judeus, ou seja, todos os estrangeiros. Então a circuncisão, que era um sinal dos judeus, né, que tirava ali uma parte do órgão genital do homem, e aquilo para eles era um sinal de que eles eram escolhidos. Então a circuncisão fazia parte da lei, né? Era uma coisa deles, e eles, por conta disso, eles achavam que os outros que não tinham o costume de circuncidar, da circuncisão, que os outros não eram escolhidos por Deus. No entanto, nós temos aí judeus e gentios. Quem são os gentios? Os gentios são aqueles que não são judeus. Para o judeu, quem não é judeu para ele é gentio, é estrangeiro. Então, eles chamavam de incircuncisos os que não eram judeus. A gente vai ler mais adiante, mas só esse primeiro versículo você já entende de que eles se achavam melhores do que os outros. Eles se achavam escolhidos, exclusivos, e os outros excluídos. Deu para entender? Hoje, claro, hoje a circuncisão, espiritualmente falando, é o batismo nas águas. Quando a pessoa ela aceita Cristo, quando ela se arrepende de seus pecados e é inserida no corpo através do Espírito Santo, o batismo é símbolo de uma sepultura, né? Símbolo da velha criatura que foi morta, ou seja, foi circuncidada. Então hoje a circuncisão, espiritualmente falando, é o batismo nas águas. Toda pessoa que aceita Cristo, toda pessoa que é inserida no corpo de Cristo, ela deve sim se batizar. Entenda uma coisa, não quer dizer que se não houver batismo, ela não está salva, não é isso. Porque
Porque nós temos casos na Bíblia, exemplo, o ladrão na cruz que não se batizou e foi o quê? O batismo é um símbolo. Ele simboliza a sepultura da velha criatura, simboliza a morte do velho homem. Deu para entender? Muito bem, agora o versículo 12 de novo, vamos ler o versículo 12 e 13, né? Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Acompanhe comigo aqui na tela a explicação disso. Precisamos sempre, vamos lá, Jonas? Precisamos sempre nos lembrar da triste condição da vossa vida, antes de aceitarmos a Cristo, e agradecer sempre pelo privilégio que hoje desfrutamos. A expressão sem Cristo faz exata oposição à ideia da expressão em Cristo. Tudo que temos e hoje desfrutamos ocorre em função de estarmos em quem? Então, do mesmo jeito que os gentios, os não-judeus, eles estavam excluídos, separados dos judeus, e eles foram aceitos pelo sangue de Cristo, assim também aconteceu com a gente. Então, se você analisar a sua vida hoje, tudo que você desfruta, tudo que você tem, tudo que você vive, é porque você está em Cristo. Problemas todos nós temos, mas quem está em Cristo tem vantagem. Se hoje eu desfruto de comunhão, de alegria, de paz, de fidelidade, se hoje eu desfruto da palavra de Deus, se hoje eu tenho certeza da minha salvação, se hoje o Espírito Santo habita em mim, tudo porque estou em Cristo. Tudo está em Cristo, tudo aponta para Ele, tudo vem dEle. Hoje nós estamos aqui por quem? Por Cristo. O culto é para quem? Para Cristo, porque nós estamos nele. Então, se hoje nós desfrutamos, é porque Ele permitiu isso. Quem nós éramos? Estávamos longe e fomos aproximados através do sangue dele. Estávamos longe, estávamos separados, e Cristo nos uniu com Ele. Isso é glorioso, gente. Estávamos separados. Por isso que todo cristão, todo crente verdadeiro, ele tem sim um testemunho de vida. Quando eu falo testemunho de vida, gente, eu não me refiro às coisas materiais, porque tem gente que não tem Cristo e tem coisas materiais. Eu me refiro à vida espiritual, ao coração, o que acontece dentro, a mente, a visão, os pensamentos. Se mudou porque Cristo se tornou a base, se mudou porque ela está em Cristo, se mudou porque ela foi alicerçada nele. É isso. E aí no versículo, ou melhor, desculpa, continuando aqui a explicação, outro restante aí. Pois tudo isso foi possível em função do sangue de Cristo derramado em nosso lugar. Por que hoje o Espírito de Deus, o Espírito Santo habita em nós? Porque o sangue foi derramado. Por que hoje a pessoa ela recebe perdão? Por que hoje ela é perdoada? Porque o sangue foi derramado. Por que o diabo já está condenado e derrotado? O sangue foi derramado. Por que hoje qualquer pessoa tem acesso a Jesus? O sangue derramado foi a nossa vitória.
O sangue tinha que ser derramado. Vamos fazer um paralelo à antiga aliança. Lembra quando eles levavam os animais todo ano e eles transferiam a culpa deles para os animais? Tinha que ser um macho sem defeito, não era isso? Animal macho, homem, macho sem defeito, e tinha que matar. Mas aquilo não resolveu o problema, porque ano após ano eles estavam lá levando os animais, até que veio um homem sem pecado, e o sangue dele foi derramado. Então tudo que hoje podemos ter, porque o sangue foi derramado. Se hoje uma pessoa é regenerada, porque o sangue foi derramado. O sangue, pessoal, foi o preço. O sangue foi o pagamento de dívida. Por isso que tem gente que às vezes fica enaltecendo o diabo. O diabo perdeu tudo no dia que o sangue foi. No entanto, quando o sangue havia sido derramado, quais foram as palavras de Jesus? Está consumado. Seja, obrigado. Está pronto, está feito. O sangue já foi derramado. Tão forte isso, que quando um dos soldados, com a lança, perfurou o corpo de Jesus, o que saiu do corpo dele? Água. Porque o sangue havia sido derramado. Foi perfeito o sacrifício dele. O sacrifício foi perfeito por nós. Então, pastor Joel, tudo que hoje eu desfruto, bênçãos espirituais, bênçãos materiais, foi pelo sangue de Cristo. Pelo sangue de Cristo. Tudo pelo sangue dele. E aí no verso 14 agora diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação, gente, que estava no meio. Qual o nome dessa parede? Inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela o que, gente? Deixa eu dar antes de a gente ler aqui, lembrando, gentios e judeus, eles não combinam. Havia entre eles o que? Uma parede separava os dois. Cristo vem com uma cruz e une todo mundo. Nós somos unidos pela cruz de Cristo, pessoal. Sabe aquele irmão daquela igreja lá na rua da sua casa? Por mais que ele não está aqui, nós estamos unidos com ele através de uma só cruz. Não foram duas cruzes, uma só. Não foram dois sacrifícios. Através da cruz fomos unidos com Cristo. E olha essa explicação aqui na tela. Cristo não nos dá a paz. Cristo é o que, gente? A paz. Quando o Rei da Paz se faz presente, todas as discórdias e conflitos desaparecem. A palavra ambos faz referência aos judeus e aos estrangeiros. Cristo não nos dá a paz, por isso que ele disse lá em João, né? A minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Por que ele quis dizer? O que ele quis dizer? Eu sou a paz. Quem está em Cristo tem paz, porque Ele é a paz, Ele é tudo. E quando diz que Ele veio e removeu a inimizade, se refere aos judeus e os gentios. Mas agora nessa explicação vocês vão entender melhor. Diz assim, ó: a expressão parede da separação que estava no meio refere-se à parede que separava os judeus dos estrangeiros. Dentro do templo de Jerusalém,
poderemos observar que havia uma parede. O lado exterior dessa parede era o espaço dos estrangeiros, onde qualquer um podia entrar. Mas somente os judeus podiam ir além da parede para adentrar ao templo. Nessa parede havia inscrições de advertência, dizendo que qualquer estrangeiro que fosse pego além das imediações da parede, seria o que, gente? Morto. Cristo derrubou a parede, oh maravilha, que separava os judeus e os estrangeiros, para que todos nós nos tornássemos um só. Dentro do templo havia uma parede. Os estrangeiros, eles podiam até aquela parede, eles não podiam passar. Por quê? Porque não eram dignos. Para os judeus, eles não eram dignos de irem para o outro lado. Mas Cristo veio, o que Cristo fez com essa parede? Derrubou. Cristo derrubou essa parede. Não há véu mais, não há parede mais, pessoal. Através do sacrifício vivo de Cristo. Por isso que hoje nós estamos dentro da nova aliança, porque na antiga havia separação. Na antiga aliança, um achava que era melhor do que o outro. Na antiga aliança, eles faziam por merecer. Na nova não, nós não merecemos. Nós não merecemos ir além da parede, mas Cristo, com seu sangue derramado, derrubou essa parede e disse para a gente: pode entrar, podem vir. E mais abaixo nessa explicação, diz assim: o que Cristo destruiu foram os elementos da lei que davam pretexto ao orgulho dos judeus e as atitudes de falsidade contra os estrangeiros. O que estava errado e que foi eliminado por Jesus era a forma como essas leis eram cumpridas pelo homem. A expressão um só corpo refere-se à igreja. É o lugar onde pessoas que, sendo antes inimigas, tornam-se unidas. A igreja é um só corpo. Igrejas, placas são várias. No Brasil são milhares de igrejas. Igreja espiritual, uma só. É um só corpo. Aquele irmão lá da igreja da rua da sua casa, se ele é crente mesmo, ele é membro desse corpo, como você também é membro desse corpo. Nessa igreja não tem placa, ela é uma só. Fomos unidos por uma só cruz. Amém? Uma só cruz. Hoje eu visito algumas igrejas bíblicas. Quarta retrasada assisti um culto com o pastor Jeremias, eu e minha esposa Dudinha, a gente sentadinho assistindo o culto. O culto foi uma benção. Eu sendo pastor da igreja cristã Atos 2. Porque lá os membros estão no mesmo corpo que eu. A cruz deles não foi diferente da minha, foi uma só. Amém, pessoal? E nesse corpo só tem um cabeça: Jesus. É aceitável um corpo não ter braço, é aceitável o corpo não ter perna, mas é inaceitável um corpo que não tenha cabeça. Cristo é o cabeça da igreja. Então ele veio e acabou com a bagunça de judeus e gentios. Por isso que até hoje tem judeus que não aceitam Jesus como Messias. E ele veio para isso. Ele veio para acabar com essa divisão. Mas eu falo para você que infelizmente hoje ainda existe essa divisão, gente. Existe ou não existe? Existe. Agora na Turquia ou na Síria, Israel enviou ajuda para a Síria. E teve lugares em Israel, não sei se foi Damasco, alguns lugares não aceitaram enviar ajuda. Como é que pode, gente? Mas por quê? Questões religiosas, questões políticas. Porque Israel não tem relação diplomática com a Síria.
em nada. Mas acontece que houve uma catástrofe. Pessoas morreram, tem famílias enlutadas. E aí, vai colocar a questão religiosa acima das pessoas? Você vê que hoje, infelizmente, ainda existe essa divisão. E não era para ter essa divisão, porque o corpo é um só, pessoal. É um só. Amém? É um só. E aí, continuando essa explicação, reconciliar-se, aqui na tela, por favor, refere-se a uma harmonia ordenada por Deus. Quem é o sujeito daquele verbo? Jesus Cristo. Assim, o pilar da harmonia é Jesus Cristo. É o mesmo que afirmar que Cristo restabeleceu a harmonia entre o homem e Deus ao carregar a cruz em nosso lugar. Glorioso. Jesus nos reconciliou com Ele. O que você entende de reconciliação? Me dá um exemplo aí. Se houve reconciliação, o que estava acontecendo antes? Discórdia, inimizade. Aconteceu alguma coisa para um virar a cara para o outro. Então reconciliação está na família do perdão. Então o que Cristo fez? Perdoou os nossos pecados. Quem era para morrer? Nós, você, eu. Mas Ele morreu em nosso lugar. Ele nos perdoou dos nossos pecados e nos reconciliou com Ele. Éramos inimigos da cruz. Ô pastor Joel, até hoje tem gente inimiga da cruz. Tem. E vamos orar para que essas pessoas sejam amigas da cruz. Nós éramos inimigos da cruz. Você era inimigo da cruz. Mas Cristo, em sua graça, resolveu perdoar e nos reconciliou com Ele. Sabe lá o que é isso? Você está reconciliado com Jesus, porque Ele quis fazer isso. Ele reconciliou todo mundo. Então, gente, não há ninguém melhor do que ninguém. Não há igreja melhor do que outra igreja. Todos nós estamos no mesmo corpo. Ninguém é melhor do que ninguém. O único melhor que está no corpo é o cabeça, que é Jesus Cristo. E aí o versículo 17 agora diz assim, 17 e 18 na Bíblia: e vindo, evangelizou para vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Versículo 18 agora: porque por Ele, ambos temos acesso ao Pai, em um Espírito. Aqui na tela, por gentileza. Evangelizou, paz, significa que o Evangelho a nós pregado nos reconciliou com Deus. Agora, por meio de Jesus Cristo, tanto judeus quanto estrangeiros, unidos por um único Espírito Santo, podem se apresentar perante o quem? Perante o Pai. Um só Espírito, um só Deus, um só Espírito, um só Deus. Podemos nos apresentar diante dele. No versículo 19 agora, e no versículo 20 diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Aqui na tela, em suma, quer dizer que Cristo é o cabeça da igreja. Todos nós, como tijolos, podemos ser empilhados para a edificação de uma construção, mas somente Cristo, como a pedra angular, pode finalizar a construção. Eu não coloquei aqui na tela não, mas teologicamente falando, a pedra angular ela tem dois significados no grego. Ela pode ser a primeira pedra para empilhar as outras, e pode ser a última pedra para fechar a fundação. Olha que glorioso isso. Por que
pedra angular. Porque aqui que o apóstolo Paulo fala de pedra angular, que Cristo é a pedra angular, nós fomos edificados nele, porque ele foi o início de tudo, ele é o autor de tudo, início, e o consumador, vai finalizar tudo. Então, em Cristo, nós fomos empilhados, nós começamos a nossa vida, e nele nós vamos concluir tudo. E isso tudo por graça. Porque eu mereço, porque você merece, nós não merecemos. Eu vou colocar mais tarde hoje, aproveitei a viagem de ontem, estava escrevendo sobre salvação. Sabe quem guarda a nossa salvação? Não somos nós. Sabe quem guarda a nossa salvação? É Deus, Ele é o guardião da nossa salvação. Em nós só há certeza que seremos, mas a salvação está com Ele, não está com a gente. Em nós só há certeza. Me explica isso, pastor. Somos salvos pela graça e não por obras. Há uma grande diferença em falar somos salvos pelas obras. Não somos salvos pelas obras, somos salvos pela graça. Somos salvos, troco pela por para. Somos salvos para as obras. Diferente. Eu sou salvo e essa salvação me leva a ter obras. Mas a salvação que eu recebi não foi por elas, foi para elas, veio dele para mim. Então Cristo recebeu a gente em seu corpo, sem mérito. Então essa questão de falar assim, fulano perdeu a salvação, existe? Não existe, não há respaldo bíblico para isso. Primeiro, a salvação não é sua, vem dele. Segundo, se o seu conceito que você pode perder a salvação quando você peca, então toda hora você perde ela, todo dia você perde ela, porque quando você tem um pensamento errado, você está pecando. Quando você olha com um olhar de cobiça para alguém ou para alguma coisa, você está pecando. Então essa salvação está toda hora saindo de você. Primeiro, está com ele a salvação, e nós só há certeza que seremos salvos pela graça. O que é graça? Favor imerecido. Ninguém merece ser salvo, mas Cristo, em sua infinita misericórdia, me aceitou no seu corpo. Ele se tornou a pedra angular da minha vida, e nele eu estou. Ele foi o início e será o fim de todas as coisas. Nós estamos fundamentados em Cristo. Amém. Um crente não consegue viver longe dele. Não tem como você viver longe de Cristo. Você está no corpo. Não tem como um braço viver sem um corpo, gente. Não existe braço sem corpo. Existe corpo sem braço, mas não existe braço sem corpo. Se você foi inserido no corpo de Cristo, porque Ele te colocou lá através do Espírito Santo. E a certeza de salvação está em seu coração e vai continuar até o dia da vinda dele. Pastor Joel, me responde uma coisa: e quando vem a tentação do pecado? Vem, e vem com muita força. Mas o que foi plantado no seu coração, que é a graça salvadora, ela é acionada, mostrando para você o seguinte: esse não é o seu caminho, sai daí, vem para cá. Amém. Porque nós estamos fundamentados em Cristo. É nele. Não é igreja física, não é o pastor Joel, é Cristo. É Cristo. É Cristo. Amém. E aí, para finalizar, no verso 21, agora, é 21, não é isso? Vamos lá. No qual todo edifício, gente, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Aqui
aqui na tela, por favor. Isso significa que o edifício está bem ajustado, crescendo continuamente nos dias de hoje, para se transformar em santuário. E a conclusão desse santuário se dará somente nos tempos do juízo final. Então vamos lá. O edifício bem ajustado, o que acontece com ele? Então vamos lá, edifício, pedra angular, preciso da pedra, a primeira pedra, o alicerce para esse edifício. Então vem a pedra, quem é a pedra, gente? Jesus. Nele nós somos edificados para santuário. Então, um edifício que está sendo levantado para santuário. Então, enquanto o crente, enquanto o cristão está nesse mundo, ele está sendo edificado e crescendo. E vai chegar um dia que essa obra, lembrando do significado da pedra, ela vai se concluir, onde seremos santuário para Ele. Hoje aqui na terra nós somos santuário de Deus? Sim. Por que nós somos? Porque em nós habita o Espírito Santo. Então aqui na terra já somos morada de Deus. Só que no dia do juízo, onde tudo vai se concretizar, onde tudo vai se concluir, seremos para sempre santuário para Ele. Amém. Então todo edifício bem ajustado, o que, gente? Cresce. Precisamos ajustar a nossa vida com Deus para crescimento espiritual. Ajuste sua vida. Um carro precisa ser ajustado. 1 hora antes do culto, chegamos aqui 7h pouca da manhã. O que nós fizemos aqui com o som, com a câmera, com tudo que está sendo usado agora? Nós ajustamos para que durante o culto a gente não tenha problema com som, com nada. Nós fizemos os ajustes para o bom andamento do culto. Vida espiritual precisa ser ajustada para crescimento. E só Cristo pode ajustar. Amém? Você vê, aproveitando essa situação, essa catástrofe, fazendo um paralelo, no Japão também tem terremoto. Só que, como eles já estão preparados para isso, grandes fundações, debaixo delas tem mola. Então quando vem um tremor de terra, não cai. Ou seja, eles tiveram que ajustar o país diante das reações da natureza. Se aqui tem terremoto, o que a gente pode fazer para evitar? Colocaram mola debaixo dos edifícios. A Turquia, que já era para ter feito isso, porque lá é um dos países que tem mais terremotos no mundo. Faltou esse ajuste. Eu não estou aqui justificando isso, mas tudo precisa ser ajustado, gente. Quando você ganha um pouquinho de peso, o que você tem que fazer com a roupa? Dependendo, jogar fora, ou dá para alguém. Igual outro dia, eu tenho uma bermuda jeans, tomei banho, estou lá, tá. A bermuda não passou da coxa. Falei, meu Deus do céu, isso não tem nem 3 meses. Ela não tem nem como ajustar mais, já era, já foi. Mas se a pessoa, por exemplo, ela perde peso, o que ela tem que fazer com a roupa? Ajustar. Então, precisamos ajustar a nossa vida diante de Deus, e só Jesus pode fazer isso. Para finalizar aqui, pessoal, a explicação, deixa eu ler na tela aqui com todo mundo. No Espírito expressa que tudo somente é possível pela ação de quem?
do Espírito Santo. O verso ensina que é por meio do Espírito Santo que estamos construindo a morada de Deus. Só o Espírito Santo, tudo é por Ele. Quem convence o homem do pecado? Quem coloca a pessoa no corpo de Cristo? Quem traz a certeza da salvação? Quem vai nos conduzir até o dia do juízo final? Tudo é pela ação do Espírito Santo. Por isso que fala no Espírito, só por Ele. O pastor não entra nessa área, o pastor prega, só o Espírito Santo para fazer obra no coração. Pastor Joel, já falei com meu filho de Jesus, já falei da Bíblia com ele, mas ele não ouve. O que você tem a me dizer? Só o Espírito Santo para convencer ele, mais ninguém. Amém? Só o Espírito Santo, a ação é dele, é dele. Ele que nos ajusta ao corpo, Ele que nos transforma, Ele que nos exorta, né? Você vai sair daqui e vai embora para casa sozinho, não é isso, gente? Não. O Espírito Santo vai lá estar com você, porque Ele tem que estar o tempo todo com você, para te ensinar, para te exortar. E olha essa questão, o pastor vai me vigiar. Não. Se o Espírito Santo não convence, se o Espírito Santo não conseguir transformar, será o pastor? O pastor não vigia ninguém, o pastor apenas prega. Ai meu Deus do céu, eu não vou ali não, que se o pastor me ver lá. Quem, gente? O Espírito Santo. Amém? Só Ele, só Ele. É a graça dele através do Espírito Santo, Ele que transforma, Ele que convence, Ele que muda, Ele que ensina. Você está em casa e Ele vem te exortando. Você está no trabalho e Ele te exorta. É glorioso isso. Você vê que até a leitura da Bíblia, eu conheço teólogos incrédulos que dão aula em faculdade de teologia, que são ateus. Que é isso, pastor? Conhece a Bíblia toda, mas por que são incrédulos? Porque não foram convencidos pelo autor da Bíblia, que é o Espírito Santo. Então até para ler a Bíblia precisamos de quem? Do Espírito Santo, para nos ensinar, para nos exortar, para nos convencer daquilo que nós estamos lendo. Amém? Tudo vem dele, só Ele, nada nosso. Amém? Fique em pé, por gentileza. Jonas, vocês que estão comigo aí no online, só a última explicação, Carlos, por gentileza. O verso ensina, não, pode deixar lá, Jonas. Isso, obrigado. O verso ensina, é por meio do Espírito Santo que estamos construindo. O que a gente está fazendo aqui nesse mundo? Estamos sendo edificados, construindo a morada de Deus. Pastor Joel, eu estou há 30 anos construindo essa morada, estou há 20 anos construindo. Vai continuar. E vai chegar um dia que essa obra vai. Agora a gente entende aquele versículo, né? Que a obra que Deus um dia começou, Ele vai completar. Esse versículo não se refere a um plano nosso. Tem gente que usa esse versículo, não, o que Deus começou, Ele vai completar. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com os nossos planos, os nossos sonhos. Claro, queremos que Deus abençoe os nossos planos para que eles sejam concluídos. Claro que sim, oramos para isso. Só que a obra que Ele vai completar é essa aqui, ó. Então a gente está, não sei se a gente está na fase de acabamento, não sei se a gente está ainda nos tijolos, só sei que, né? Vou dar um exemplo para vocês. Ninguém gosta desse exemplo, mas tem que dar. Qual é o dia que vamos morrer? Você sabe? Tem gente que está já na fase de acabamento, né? Tem outros que ainda estão no reboco.
Tem outros que estão ainda levantando as paredes. Tem aqueles que já estão na fase de acabamento, faltando o último rolo de tinta, para Deus fazer assim, ó. E quando Ele fizer assim, é porque a obra já está concluída. Então, pessoal, enquanto não chega o nosso dia, enquanto Jesus não volta, que sejamos edificados em Jesus todos os dias. Que essa palavra seja um refrigério para o seu coração. É chorando, é sorrindo, é tropeçando, né? A gente tropeça, vem aqui, Jonas, por gentileza. Tropeçou, caiu, cai mesmo. Então começa a sujar a roupa. E aí, quem nos edifica, que é Deus, o Espírito Santo, levanta, daqui a pouco, vai de novo. Por isso que o Espírito Santo não pode ir embora. Quem vai levantar a gente? Quem vai ajudar a gente? Se ele sair da gente, quem vai ajudar a gente? E isso, pastor, até quando? Até o seu dia ou até o dia que ele voltar? Amém? Quanto isso, meu amigo, é edificando, é tropeçando e sendo levantado por ele, é chorando, é sorrindo e indo, caminhando, e vamos que vamos. Amém? O braço no corpo, o braço está envelhecendo no corpo, que envelheça no corpo, mas fique onde? Fique no corpo, grudada no corpo, não sai do corpo. Não existe braço sem corpo, não. Existe corpo sem braço. Então somos o braço, precisamos estar no corpo, e ele é e assim vamos, edificados nele. Amém? A parede já foi quebrada, glória a Deus por isso. Fala, pastor Jonas. O legal, né, como o senhor falou, né, o Senhor Jesus, Ele nos uniu a Ele e nos uniu como igreja. Nós estamos aqui unidos como igreja. Às vezes acontecem momentos como talvez você venha numa igreja, o seu familiar vai em outra igreja, e talvez há uma divergência dentro do seu lar, porque o familiar vai em um lugar e você vai em outro. Mas nós temos que entender, como o pastor Joel colocou na mensagem, nós estamos num só corpo. A igreja espiritual não é duas, a igreja espiritual é uma. Então, se há esse conflito, essa divergência no seu lar por conta de igreja, evite isso, para que haja essa unidade espiritual, porque o que o diabo quer é destruir a igreja espiritual. Não é a igreja física. Talvez a gente olhe como uma igreja física. Porque minha igreja é assim, a sua é assim. O diabo quer destruir, causar essa discórdia entre igreja. Mas o diabo, a principal objetivo do diabo é distanciar a gente da igreja espiritual, que é uma só. Então a gente temos que levar isso e entender o que o Senhor Jesus quer para a nossa vida. Isso é glorioso que ele falou. Divergências, eu sei. Pastor, eu queria tanto que o meu filho entendesse o verdadeiro evangelho, como eu entendi. Eu também quero que muitas pessoas entendam, mas não leve para o lado de divergência isso não. Eu creio que tem muita gente que não foi esclarecida pela graça, que tá salva, a gente, sabia? Muitas pessoas, muita gente, pessoas da antiga instituição que eu fazia parte, que eu creio que está salvo, que eu respeito, que tenho o maior respeito, o maior carinho por essas pessoas. E assim, é um corpo só. É igual o pastor lá falando, né? Achei muito legal, que ele é presidente da presbiteriana, e um dia ele fazendo compra no mercado, um jovem veio, colocou a mão assim no rosto dele. Adivinha quem é ele? Faço nem ideia. Aí ele tirou a mão assim: lembra de mim? Ele: o senhor me discipulou, eu tinha 12 anos. O rapaz hoje está com 30 e poucos. Lembro sim. O senhor lembra que quando eu estava lá na igreja e eu queria o batismo por imersão, e o senhor falava assim: aqui a gente só batiza por aspersão, que não muda, seja por imersão ou por aspersão, que é só jogar água em cima da cabeça da pessoa. Aí o pastor falou assim: olha, faz o seguinte, vai para uma igreja que batiza por imersão.
Hoje ele é pastor dessa igreja, para onde ele foi. E os dois estão onde? No corpo, no mesmo corpo. Lá em cima não vai ter você de que igreja? Você. Lá em cima não está assim, não está assim, ó. E aí, Jesus? Eu cria nesse dom, mas o outro não cria. Em cima não vai ter divisão, pessoal. Se você for primeiro do que eu, se você descobrir divisão lá em cima, volta aqui para avisar para a gente, que eu creio que não vai ter divisão. Lá ninguém vai puxar um banquinho, ó, eu creio em batismo por imersão, não, eu creio por aspersão, ó, eu creio nos dons. Salvação, um só Espírito, um só corpo, uma salvação apenas. Amém? Queremos que as pessoas entendam esse evangelho maravilhoso? Sim, gente, sim. Eu prego, tem igreja online para isso. Só que essa parte não me cabe. Espírito Santo, não me cabe. No início eu até quis forçar um pouquinho. O Espírito Santo falou ao meu coração: meu filho, você não precisa enaltecer o errado. Prega o certo. Deixa comigo o restante. Pronto. Estou pregando o que é certo, pregando o que é verdadeiro. Quem vai convencer é quem? O meu filho ainda não entendeu. Ore por ele, ame a ele. Não tenha divergência na sua casa por causa disso, não. Pastor, eu venho para cá, meu marido, eu desço o morro para uma igreja, meu marido sobe o morro para ir em outra. É chato, pastor. Eu imagino, eu não tenho isso na minha casa, mas imagino que seja chato, sim. Mas não deixa isso atrapalhar a sua comunhão com o seu filho, com a sua esposa. Respeite a fé, respeite o que pensa. E ore, e ore. Amém? E ore, para que ele entenda. E se não entender, Deus sabe de todas as coisas. Amém? Vamos adorar a Deus? Tem parede aí? Tem parede aí? O que aconteceu com essa parede? Foi derrubada. Por quem, gente? Por Jesus. O sacrifício já foi feito por nós. Fechem os olhos. Senhor, obrigado por essa palavra tão maravilhosa, Deus. Graças te damos, ó Pai. O Senhor mais uma vez fala ao nosso coração, ó Deus. Glórias te damos, ó Pai, por tudo, ó Deus. Tua graça, tua amor, tua misericórdia. Obrigado, Jesus. O Senhor mais uma vez nos ensina, Deus. Queremos estar edificados em Ti, Senhor. Sabemos que uma casa está sendo construída aqui para o Senhor, ó Deus. Os anos passam, as lutas chegam, as tentações chegam, mas queremos estar edificados em Ti, ó Deus. Aleluia, Pai. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Estamos aqui, Senhor. Estamos aqui, Jesus. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar, Maranata.
aqui, Jesus. Lamparinas estão acesas. Que maravilha, a tua presença em nós. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estão só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Pode morar aqui, Senhor. Eu já coloquei as minhas vestes Somos a tua casa, somos a tua morada, Senhor. Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Aleluia. Pode morar, Jesus.